Olá, alunos, tudo bem? Hoje vamos iniciar então mais uma aula de biologia e ainda trabalhando aí com o conteúdo de genética. Bom, hoje nós vamos ver um pouco sobre permutação, que é a troca então de pedaços entre cromossomos homólogos. Isso aí é para ter variabilidade genética que ocorre. E também nós vamos ver sobre mutações e a herança sexual. Então, herança, ou seja, características que adquirimos ou que são passadas adiante, que estão ligadas ao sexo, ou seja, aos gametas, e estão relacionados, por exemplo, a alguns tipos de mutações ou doenças que vão ser herdadas apenas de mãe ou apenas de pai ou de ambos. Essa herança que a gente vai falar hoje. Bom, primeiramente, o que é permutação? Então, a permuta, ou também chamada de crossing over, é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos. E a gente tem aqui uma animação, ó, a gente tem cromossomos homólogos aqui, e vai haver então, ó, a troca de pedaços desses cromossomos. Então a gente está aqui, então, ó, houve uma variação aqui, então houve uma troca de cromossomos aqui homólogos, que ocorrem em uma etapa da meiose que é chamada de prófase 1. Se ocorrer a permutação em um indivíduo de genótipo cis, que é azão-bezão, azão-bezinho, a proporção de gametas azão-bezão e azão-bezinho produzidos será maior. São os gametas parentais, mas também serão produzidos gametas azão-bezinho e azinho-bezão, resultantes de uma permutação. São chamados gametas recombinantes, geralmente em menor número. Então, a gente tem aqui a permutação em um indivíduo de genótipo cis e aqui no genótipo trans. Também vamos ver como é que fica a permutação, então, no indivíduo de genótipo trans. Houve a troca, então, entre pedaços de cromossomos e houve, então, cada cromossomo, então, ficou com um par, um pedaço diferente do que estava originalmente. Então, permuta ou crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos homólogos, ok? Que a gente tem, então, uns experimentos que foram, então, analisados essa troca de cromossomos, né? Essas extremidades das cromossomos são chamadas de cromátides. Então, em 1909, o geneticista Thomas Hunt Morgan utilizou pequenas moscas de frutas como cobaia em seus experimentos de laboratório. Naquela época já sabia que a drosófila, o gene Vzão, condiciona asas longas e o gene Vzinho, asas pequenas. Também sabia que o gene Bzão condiciona o corpo cinza, enquanto o alelo Bzinho determina o corpo preto. Certa vez, Morgan cruzou fêmeas de corpo cinzas e asas longas, Bzão, Bzinho, Vzão, Vzinho, com machos de corpo preto e asas vestigiais, Bzinho, Bzinho, Vzinho, Vzinho. Se seguirmos os postulados mendelianos de segregação independente, o resultado esperado seria um quarto de moscas de cor cinzas e asas longas e um quarto de moscas de corpos pretos e asas vestigiais. Um quarto de moscas de corpo preto e asas longas e um quarto de moscas de corpo cinzas e asas vestigiais. No entanto, Morgan obteve um resultado discordante: 41% de moscas de corpo cinzas e asas longas, 41% de moscas de corpo preto e asas vestigiais, 9% de corpos pretos e asas longas e 9% de moscas de corpo cinzas e asas vestigiais. O que explica esses resultados tão discordantes dos postulados mendelianos? Então, a gente tem aqui, né, as características analisadas. Então, os resultados obtidos foram incompatíveis com a segunda lei de Mendel, que foi da segregação independente. Perspicaz, Morgan colocou então que as fêmeas de corpo cinzas e asas longas não formaram esses gametas na mesma proporção, porque esses alelos estavam em linkage, ligados no mesmo par de cromossomos homólogos. E aqui a gente tem os resultados esperados. Então, ele explicou que nas fêmeas o alelo Vzão e Bzão estavam ligados em linkage cis
e em um dos cromossomos do par de homólogos, e os alelos vizinho e bezinho estavam localizados em linkage no outro cromossomo, no mesmo par. Assim, as fêmeas produziram gametas parentais, besão, 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 bezinho, em maior quantidade e gametas recombinantes provenientes do crossing over, tá? Então, em menor quantidade. Se ocorrer a permutação no indivíduo de genótipo cis, ele formará gametas parentais e gametas recombinantes. A porcentagem total de gametas recombinantes é chamada de taxa de permutação ou taxa de recombinação. Então, mais um nome aqui, né, nesse processo de permuta, ou seja, de troca de pedaços entre cromossomos. Então, permutação, crossing over é a troca de pedaços entre cromossomos, tá? Esse é o processo, então, de permutação. Quando diferentes pares de alelos estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos, dizemos que os alelos estão em linkage, ou seja, ligados. Então, essa é o que é linkage? Então, é quando pares de alelos estão localizados no mesmo par de cromossomos homólogos, tá? Então, a gente tem aqui o linkage aqui, tá? Bom, isso é a permutação. E a herança ligada ao sexo, né? O que é isso? Nesse sistema de determinação sexual, a gente tem vários tipos de herança ligada ao sexo, né? Nós sabemos que o sexo masculino e o sexo feminino, né, são representados por letra em genética, que é o genótipo masculino é XY e da mulher é XX, tá? Então aí a gente tem umas variações e essas heranças ligadas a esse genótipo. Nesse sistema de determinação sexual, no sistema XO, o macho apresenta um cromossomo sexual, seu cariótipo é XO. Como são capazes de formar dois tipos de gametas diferentes, um com cromo X e outro sem o cromossomo X, dizemos que os machos apresentam sexo heterogamético. Já as fêmeas têm o cariótipo XX e formam um único tipo de gameta carregando o cromossomo X. Por isso dizemos que as fêmeas têm o sexo homogamético, como em besouros, percevejos, gafanhotos, vermes, nematóides. Sistema XY. Nesse sistema de determinação sexual, as fêmeas apresentam dois cromossomos sexuais do tipo X, então é XX, e são capazes de formar apenas gametas com cromossomo X, ou seja, um único tipo de gameta. Por essa razão, as fêmeas constituem sexo homogamético. Já os machos têm um cromossomo sexual do tipo X e outro do Y, portanto, podem formar dois tipos de gameta, um contendo X e outro contendo Y. Porque eles podem doar tanto X quanto Y. Assim, os machos constituem o sexo heterogamético. Se a gente tiver um cruzamento aqui de XY com XX, a gente vai ter uma proporção de 50% macho e 50% fêmea. A gente tem também o sistema ZW, bastante semelhante ao XY, mas ao contrário, isto é, somente nos ZW os machos são do sexo homogamético, pois apresentam dois cromossomos sexuais do tipo Z e formam gametas carregando o cromossomo Z. Já as fêmeas constituem o sexo heterogamético, pois apresentam o cromossomo sexual Z e o cromossomo sexual W. E aí a gente tem então aqui um cruzamento, terendo 50% de machos representado por Zzão, Zzão, e fêmeas Zzão e W. Tá? Então essas são as heranças, os sistemas sexuais. E essa herança ligada ao sexo, então? O cariótipo, ele reúne um conjunto de características presentes nos cromossomos. Então, o cariótipo são todas as características presentes no cromossomo de um indivíduo, quais o número, forma e tamanho. Nas células somáticas humanas, o cariótipo reúne 46 cromossomos, que podem ser classificados pelo tamanho, muito pequenos, pequenos, médios e grandes, e pela forma, metacêntricos, subtacêntricos e acrocêntricos. O cariótipo humano normal há 22 pares de cromossomos denominados autossomos, isto é, aqueles encontrados no núcleo das células somáticas femininas ou masculinas. Esses cromossomos autossomos são os cromossomos que vão dar origem a todas as características do corpo,
tá? E além de 2 cromossomos sexuais. E aí esses aqui são os cromossomos que vão passar adiante as nossas características. Contém genes importantes para a definição do sexo genético. O homem apresenta um cromossomo X e um cromossomo Y, enquanto que a mulher apresenta 2 cromossomos X. Então, no cariótipo feminino, a gente vai ter 46 cromossomos XX e no masculino, 46 XY. Mas nas regiões não homólogas de cada cromossomo sexual existem genes exclusivos, tanto para o cromossomo X quanto para o Y. A chamada herança ligada ao sexo, também conhecida como herança ligada ao cromossomo X, está relacionada aos genes localizados na área não homóloga do cromossomo X. E aí a gente tem essas heranças como alguns tipos de mutações e algumas doenças que dão nos seres vivos, como o daltonismo, que é uma anomalia genética condicionada por um gene recessivo localizado no cromossomo X. Então, herança ligada a um sexo recessiva. Essa anomalia genética faz com que as pessoas daltônicas apresentem anomalias das proteínas receptoras que absorvem luz, presentes no interior dos cones da retina, por ausência de cones ou por deformidade dos cones. E a gente tem aqui, então, essa anomalia, então, o daltonismo tem relação com as anomalias que ocorrem nos cones do olho. Então, prosseguindo, ainda falando sobre o daltonismo, então um dos tipos da herança ligados ao sexo. A hemofilia A também é uma herança ligada ao cromossomo X, é uma anomalia condicionada por um gene recessivo mutante ligado ao cromossomo X. Trata-se da deficiência ou atraso no processo de coagulação sanguínea, podendo acarretar sérias hemorragias. Os indivíduos portadores do gene dominante normal, não hemofílicos, produzem o fator 8, uma das substâncias essenciais que participam das diversas reações químicas que culminam na formação da rede de fibrinas, a famosa casquinha. Os hemofílicos não são capazes de produzir esse fator e prejudicam então o processo de coagulação. Mais um tipo de herança então ligado ao sexo, tá? Prosseguindo, nós temos também outros tipos de herança ligados ao sexo, agora ao cromossomo Y, né? Apesar dos indivíduos do sexo masculino apresentarem o pequeno cromossomo Y e nele há poucos genes, as características exclusivas do sexo masculino, condicionadas pelos genes localizados na região não homóloga do cromossomo Y, relacionam-se à chamada herança restrita ao sexo ou herança holândrica, tá? Vamos ver então essa herança holândrica ou restrita ligada ao sexo. A gente tem, por exemplo, as mitocondrial, então a herança mitocondrial. Nossas mitocôndrias vieram da mãe. Sim, nos mamíferos em geral, ao final da fecundação, o zigoto herda apenas as mitocôndrias de origem materna. Então, é um tipo de herança restrita ao sexo. Então, apenas o sexo feminino que vai doar a mitocôndria. Aí a gente também tem a herança influenciada pelo sexo. Esse tipo de herança ocorre quando a expressão dos genes autossômicos é influenciada pelo sexo do indivíduo. Exemplo clássico de herança influenciada pelo sexo é a calvície da espécie humana. Então, novamente, outro caso, e a gente também tem uns casos especiais em que essa herança, a determinação do sexo, é regida pela interação entre o material genético e os fatores ambientais. Por exemplo, em muitas espécies de tartarugas marinhas, a temperatura média da areia exerce forte influência na diferenciação sexual dos embriões. Estudos demonstram que os ovos incubados em buracos na areia, com temperaturas mais altas, tendem a originar mais fêmeas, enquanto que os ovos incubados em temperaturas mais baixas tendem a originar mais machos. Então, gente, são essas as heranças ligadas, então, ao sexo. E aí, a gente também tem uma parte da nosso conteúdo falando sobre a biotecnologia e a engenharia genética. O que é essa biotecnologia? Ela consiste, então, em uma série de técnicas de manipulação da vida para resolver problemas
originar novos produtos para a medicina, como terapia gênica, vacina, células-troncos, indústria para medicamentos, alimentos, setor judiciário, como teste de paternidade, identificação criminal, técnicas forenses, meio ambiente, cultivo de micro-organismos geneticamente modificados para a produção de alimentos. E tudo isso, para ser feito, tem que ter um consenso, né? Um conselho de bioética para determinar o que pode e o que não pode. Né? De que forma a gente pode fazer algo que manipule um ser vivo. Né? Tem todas umas regras e nem tudo se pode fazer. Ok? Tipos, então, de biotecnologia utilizadas em nosso dia a dia. A gente tem a tecnologia do DNA recombinante, que é utilizada aí em endonucleases de restrição, que são enzimas extraídas de bactérias que são capazes de cortar o DNA em regiões específicas. E aí, então, se utiliza-se muito essas enzimas que são extraídas dessas bactérias para tirar partes de DNA de espécies para serem inseridas, modificadas e inseridas em outras espécies, ok? Por exemplo, para fazer a produção de insulina humana, são através de bactérias transgênicas, então um tipo de utilização da biotecnologia. Aqui nesse caso, as cabras transgênicas produtoras de leite com teia de aranha. Foi-se retirado um óvulo e se retirou o núcleo desse óvulo, então foi um óvulo anucleado de uma cabra. Pegou-se então uma cabra doadora de célula somática, pegou o DNA dessa aranha e juntou então as características desses 3 indivíduos. E essa cabra começou a produzir um leite que tinha uma capacidade de formação de proteínas que formavam tipo uma teia de aranha, e esse material então foi utilizado para fazer tecidos. Então, mais uma utilização da biotecnologia, da engenharia genética. E o milho transgênico BT também é uma variedade de milho modificado, capaz de produzir toxinas que protegem a planta contra o ataque de insetos. Esse milho ele recebeu o gene da bactéria Bacillus thuringiensis, que ao se expressar resulta na produção de toxinas proteicas capazes de perfurar o tubo digestório de lagartas. Então, mais uma utilidade aqui da biotecnologia. A gente tem outras técnicas como o fingerprint de DNA, que é utilizado então para identificação, né, de algum ser a partir de amostras biológicas como sangue, sêmen ou pelo. E aí tem toda uma técnica, né, um recipiente com amostra de DNA. Esse material então passa por uma máquina de PCR. Essas moléculas então são replicadas para depois serem analisadas. E então depois ter o teste final. Então a gente vai ter no final a gente tem os pares de base para fazer então a identificação desse material genético com o qual o indivíduo se parece ou de qual o indivíduo é. Nós temos também a terapia gênica, que já foi utilizada desde 1984, né? Uma das primeiras tentativas de terapia gênica foi estudada em 1990 em uma criança portadora da imunodeficiência hereditária causada pela deficiência da enzima adenosina desaminase. A doença do menino bolha, ele tinha uma doença autoimune. Então, a doença autoimune é aquela que a pessoa tem um sistema imunológico afetado, que é o seu sistema de defesa. Então, qualquer doença, qualquer vírus, bactéria que ele entrar em contato, ele poderia acabar vindo a óbito, tá? Tanto que ele morreu com apenas aos 12 anos de idade. A princípio, então, a terapia gênica, algumas doenças genéticas poderiam ser corrigidas substituindo seus genes anormais por genes normais, tá? Então, essa é a função da terapia gênica. E a clonagem também, a clonagem é um dos meios, uma das técnicas utilizadas no meio aí da biotecnologia. Clonagem, então, é uma cópia, o clone é uma cópia genética de um organismo, né? Isso foi feito, por exemplo, com a ovelha Dolly, mas também não pode ser a clonagem reprodutiva, por exemplo, de humanos é proibida na maioria dos países, inclusive no Brasil, e aí são utilizadas para outros tipos, como a clonagem terapêutica, né? Trata-se de um procedimento de clonagem
que desperta mais interesse para a medicina consiste em retirar uma célula somática nucleada de um paciente e fundi-la a um óvulo previamente enucleado. O embrião obtido, em vez de ser implantado em útero, é cultivado em um laboratório para exploração e uso terapêutico de suas células, que são as células tronco. Essas células elas são capazes de originar novos tecidos, como miocárdio, tecido nervoso, e aí poderia ser utilizada, então, para fazer, por exemplo, transplantes, né? A pessoa precisa de outro órgão, apenas partes dos tecidos. E essa, então, foi nossa aula de hoje, falando sobre linkaging, ou permutação, herança sexual e biotecnologia.